Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Excelente terça-feira. Hoje teremos mais um assunto muito importante. Ele vai ser apresentado pelo nosso amigo, terapeuta ortomolecular, conhecido de todos vocês, né, que é o Cleuber Borges. Você consegue enxergar aí a imagem, né, das competências dele. Estamos falando de um profissional amplamente conhecido, de muitas décadas, terapeuta holístico, morfologista do sangue vivo, também atua como ozonoterapeuta, aromaterapeuta, reformador de saúde, medicina autorregenerativa, terapeuta plasmático e também fazendo biomedicina. Atualmente, o Cleuber é do Centro Terapêutico Borges, da cidade de Maceió, em Alagoas, né? Mas, generosamente, compartilha o seu conhecimento com todos nós. E hoje o assunto é gastrite, né? A gastrite é uma doença que acomete muitas pessoas, várias são as causas, os tratamentos também são diversificados, alguns extremamente agressivos. E aí hoje nós iremos ver a forma de você tratar a gastrite e preservar o seu estômago de uma forma simples, natural. Nós vamos ter aqui alguns depoimentos que serão também apresentados, relatos de como pessoas melhoraram deste e de outros problemas. Então, relembre as pessoas que você convidou, relembre sua família, seus amigos, não perca nada do que o Dr. Cleuber vai apresentar aqui agora. Dr. Cleuber, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Orlando. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Zoom. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para a gente compartilhar um pouco, né, do nosso pouco conhecimento, mas dentro de uma realidade que nós vivenciamos e que temos tido alguns resultados, e esperamos poder ajudar a todos vocês que estão nos acompanhando com essas informações que possam transformar aí a vida de pessoas que estão passando por esse problema, né? Nós vamos falar hoje sobre gastrite, livre-se dela, né? Maravilha. Assim sendo, pessoal, vamos a esse assunto muito importante, gastrite, livre-se dela. Preste muita atenção, faça anotações e, principalmente, veja a forma que você pode prevenir e tratar doenças gastrointestinais como a gastrite. Dr. Cleuber, seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui. Dr. Cleuber, é com você. Vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu tentar passar aqui a... Não estou... Bom, primeiramente eu quero dizer para vocês que, como profissional de saúde, nós também fazemos consultas online, né, através da telemedicina, para todo o Brasil e para todo mundo, para quem quiser cuidar da sua saúde. Está aí os meus contatos, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? E esses exames nós fazemos através da íris, né? Então, nós informamos para a pessoa como ela deve fotografar a sua íris, para que a gente possa, daqui, eu possa mergulhar na sua saúde onde você estiver. E, relembrando aqui, lá em Mateus, diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se há alguma enfermidade no seu corpo, isso será registrado na íris do seu olho. Tá certo? Então, devemos entender que o assunto que nós vamos compartilhar aqui com vocês, não vamos nos aprofundar, porque não é esse o objetivo, mas nós vamos dar algumas dicas e orientações que vai ajudar muita gente a se livrar realmente da gastrite, se assim ela o fizer. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Acredite você ou não, nós somos
fomos criados perfeitos. O ser humano é perfeito, é um sistema orgânico perfeito, perfeito, maravilhoso, né? Onde ocorre no nosso corpo, nos nossos corpos, milagres, né? Que a ciência apenas identifica, tá? Não é a ciência que faz, é o corpo nosso que processa todo o nosso sistema de cura. O ser humano foi habilmente projetado para que o seu corpo pudesse se limpar sozinho, se curar sozinho e se adaptasse. Então, o que cura, o que faz a cura, não é remédio químico, não é nada que você coloca para dentro do seu corpo para se curar. Na verdade, é o seu corpo que faz o processo de cura. Nós apenas auxiliamos ele. E só para dar uma notícia para vocês, o corpo no qual você está aí agora não é seu, você não comanda ele. A única coisa que nós comandamos são os olhos e a boca, porque todo o resto é automatizado. E graças a Deus que é automatizado. Eu não preciso controlar as batidas do meu coração, eu não preciso dar o comando para os meus rins filtrar o meu sangue, eu não preciso dar ordens para o meu estômago, eu não preciso dar ordem para o meu sangue, para as minhas células. Tudo isso é feito automaticamente. O corpo que se limpa sozinho, ele se cura. O nosso corpo, quando ele faz o processo de limpeza, ele não quer saber onde é que você está, o que é que você está fazendo, se está sendo bom para você ou não, ele vai lá e faz. Então, nós vamos fazer uma pequena viagem ao interior do nosso corpo. E nós vamos falar sobre um processo que tem muita gente sofrendo desse mal. Muita gente sofrendo. Chama-se gastrite. E o tema é livre-se dela. Será que é possível nós nos livrarmos de uma enfermidade como essa? Que tem pessoas que já vêm sofrendo há muitos anos e não conseguem se livrar. Por que será? Por que será que essas enfermidades permanecem 5, 10, 15, 20, 30? Tem pessoas que morrem com essas enfermidades. Por que será? Então, é isso que nós vamos poder dar um passeio. Vejamos, o corpo humano ele é sistemático, né? É montado por sistemas. Cada sistema trabalha numa área do nosso corpo. Cada sistema tem as suas instruções. Cada sistema tem as suas interligações, porque todos eles estão interligados em um conjunto só, mas cada um executa as suas funções para a qual eles foram desenhados e projetados. É um sistema maravilhoso. E nós vamos falar do estômago. E o estômago, queridos, eles fazem parte de um complexo sistema digestivo, que começa na boca e termina no ânus. São interligados. Começa na boca e termina no ânus, são 10 metros, em média, de comprimento. Tá? E cada um desses órgãos tem uma função. O que acontece é que nós, infelizmente, não fomos educados para tratar bem o nosso corpo. Nós vamos fazendo as coisas atropeladamente e, às vezes, usando de tanta criatividade, nós manipulamos alimentos, né? Manipulamos certas substâncias para ficar mais deliciosa, para dar um tempero diferente, mas, na verdade, tudo isso que é manipulado pelo ser humano ocasiona doenças e enfermidades para o nosso corpo, apesar de ser uma delícia, né? Então, aí a gente vai fazendo um monte de coisa e a gente vai ver que coisas são essas que vai deteriorar ou vai prejudicar esse equipamento, né? O que é que esse sistema digestivo faz? Por que que ele existe? O sistema digestivo,
né, do qual nós acabamos de falar, ele tem uma função, que é o quê? Realizar o processo da digestão. Ou seja, fracionar, quebrar os alimentos e transformar as macromoléculas, né, em micromoléculas. Micromoléculas. Então, cada parte do nosso sistema ele é incumbido de fazer o seu trabalho e a sua parte. E é muito importante que nós possamos entender isso, certo? Neste momento que eu estou aqui me comunicando com vocês, eu estou usando a minha boca para falar, tá? É o momento em que a boca tem a oportunidade de expressar, né, a voz, o sentimento, as palavras. Mas a minha boca tem outras funções, né? E chega naquele momento, ela tem que executar aquela função. E nós vamos ver como é que isso funciona, tá certo? E o estômago, né? Qual é a função dele mesmo, né? Para que é que serve? A primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Para que é que serve o estômago? Por que que o estômago está entre a boca e o intestino? Para que é que ele existe? Não poderia ser só um tubo sem passar por ele? Não, porque o estômago é o protetor do intestino. Tá? Tudo que a gente bota para baixo tem que passar por ele. Então, é uma bolsa de parede muscular que tem como principal função digerir alimentos ricos em proteína. É uma das funções dele. Né? A parede deste órgão libera um suco gástrico, né, que é formado por quê? Esse suco gástrico? Água, ácido clorídrico e enzimas. Né? Então, a função do estômago não é triturar. A função do estômago é misturar o que já foi quebrado na etapa primeira, né? Que é a boca. Tá certo? Então, nós temos que mastigar. Uma das coisas que mais prejudica o estômago é a pessoa que engole o alimento. Tem gente que não mastiga. Vai conversando e jogando e vai descendo. E isso vai deteriorando o seu estômago. E outra coisa, os nossos intestinos é quem dizem e quem comandam a quantidade de vida que aquele corpo vai ter. Tá? Então, se você está tratando mal o seu estômago, se ele está apresentando gastrite ou outras disfunções, é porque você não está usando bem esse equipamento. Tá? Então, nós precisamos entender como é que funciona esse equipamento para a gente poder tratar bem, né, esse equipamento, para que ele tenha vida longa. Né? Veja bem, muitos de nós estão fazendo com o nosso corpo, com o nosso aparelho digestivo, o que uma pessoa que não tem habilitação, não conhece norma de trânsito, está fazendo com o carro. Tá? Ele vai acabar com o veículo, né? Vai destroçar o motor, vai fazer muitas coisas erradas, porque ele não sabe, ele não tem noção. E quando a gente não tem noção, a gente termina causando prejuízo. Então, vamos compartilhar um pouco para a gente poder entender e saber fazer o melhor para a preservação do nosso organismo. Tá certo? Então, vamos lá. A saúde. Por que a saúde começa pela boca? Porque a boca é realmente a entrada, né? É na boca que se começa todo o processo digestivo. Talvez seja um dos mais importantes, que é o processo da mastigação. Processo da mastigação. Tá? Vejam lá, 16 dentinhos em cima, 16 dentinhos embaixo. Esses dentinhos foram feitos e projetados para cortar, triturar e amassar o alimento. Tá? A língua, ela tem as papilas degustativas, né? Que é para testar os sabores, né? Se o sabor for muito ruim, não desce. Se for bom, passa, né?
as amígdalas que nós vemos ali, muitos a têm como inimigo, ali é para testar a qualidade do sangue, né? Do alimento que você está mandando lá para baixo, a resposta vem pela qualidade do sangue. Se você está com as suas amígdalas constantemente inflamadas, observe o que é que você está mandando lá para baixo, tá certo? Que a resposta está vindo de lá de baixo para cima. Amígdalas inflamadas, sangue ruim, sangue intoxicado, tá certo? Então, uma coisa que nós temos que entender, primeira coisa, na higiene bucal, não se escova os dentes antes da alimentação. Muitas pessoas estão cometendo um erro terrível. Elas acordam, escovam os dentes, fazem a higiene bucal, uma lavagem tremenda, um barulho ensurdecedor, para depois comer. O que é que ela está fazendo? Ela está eliminando as enzimas da boca, ela está eliminando as bactérias bucais, e isso vai fazer com que o alimento desça praticamente seco, sem essas substâncias tão essenciais para o processo digestivo. Então, nunca se deve escovar os dentes quando acorda. Sempre depois que você come. Porque o seu corpo, à noite, houve um trabalho de restauração e ele fez duas coisas. Ele preparou a boca para entrar a vida e preparou o intestino para despachar a morte, o que é ruim, o que provoca enfermidade. Tá? Então, a boca está preparada para entrar a vida, para entrar o alimento. Tá? E quem inventou a pasta de dente, a escova, não foi Deus, não, foi o ser humano. E sabe por que as pessoas escovam os dentes quando acordam? Por causa do mau hálito. E sabe por que ela tem mau hálito? Porque ela janta de noite comidas cozidas e comidas pesadas. Porque à noite, queridos, a natureza não foi feita para o ser humano encher a pança, comer comida pesada. Foi feita para você dormir. Porque enquanto você dorme, você se restaura. Tá? O seu corpo faz um metabolismo noturno diferente do diurno. E ele prepara os instrumentos para que você coma. Quando você levantar, você comer. Então, se você está escovando os dentes pela manhã, quando você acorda, sinto lhe dizer, você está acabando com o seu estômago. Você está fazendo um trabalho equivocado. E para complicar mais ainda, você está usando pasta de dente com flúor. E flúor causa sérios danos na nossa área cerebral. É um candidato a ter esquecimento, demência e Alzheimer. Ok? Mas o tema hoje não é esse. Então, vamos lá para o estômago. Então, quando o alimento desce, olha só, você tem aí, né, a cárdia, né, que é a válvula, que quando o alimento desce, ela fecha, para o alimento não voltar. O corpo carnoso, isso aí é como se fosse o cérebro. Né? Ele percebe o alimento que está entrando aí, se tem uma identidade biológica ou não. Tá? Então, nós devemos sempre, primeiramente de tudo, sempre comer primeiro os alimentos crus. Tá? Sempre primeiro os alimentos crus. Depois eu vou explicar na frente como é que isso funciona. Então, esse é o equipamento que nós temos que aprender a cuidar. Esse é o nosso estômago. Tão inteligente quanto. Se você coloca aí dentro um alimento industrializado, esse alimento industrializado vai ficar aí de 2 a 4 horas. Se você come um alimento cozido não tem identidade biológica, foi destruído pelo fogo, vai ficar aí de 2, 3, 4 e até 5 horas, dependendo do alimento. Tá certo? Você fica empanzinado até às 5 horas da tarde. Então, nós precisamos saber como que eu vou cuidar deste maravilhoso equipamento. Porque depois que passa aí, o estômago faz o quê? Ele mistura, ele coloca as enzimas, ele coloca o ácido clorídrico para eliminar as bactérias possíveis que tenha. Só depois que ele prepara isso é que ele desce. Desce para onde? Para o setor que vai retirar os nutrientes, que são os intestinos. Então, cada etapa tem que ser
bem cuidada. A etapa que nos pertence é a mastigação. Depois, é o pessoal lá embaixo que vai resolver. Então, se eu tenho uma excelente mastigação, eu como devagar, eu vou ter uma excelente digestão. Outra coisa importante que eu tenho que dizer para vocês, nunca misture um alimento cru com um alimento cozido. Apesar que o pessoal diz, vai tudo para o mesmo lugar. Vai, mas a digestão é diferente. Por que é diferente? Porque os alimentos crus, né, os alfaces, as hortaliças, as frutas, elas têm que estar no sistema que retira os nutrientes o mais rápido possível, porque os alimentos vivos, depois de crus, depois de triturados, eles têm de 20 a 40 minutos no máximo para estar na corrente sanguínea. Você entende? Então, eles devem sempre ser ingeridos primeiro. Porque se eu comer, por exemplo, o almoço, a pessoa coloca salada junto com feijão, com arroz, com carne, faz aquela lambança e joga para dentro. Sinto lhe dizer, aquela salada maravilhosa perdeu praticamente 90% do efeito. Porque aquela saladinha maravilhosa vai ficar 2, 3, 4 horas no seu estômago, retido, junto com o alimento cozido. E se você comer ela primeiro, ela vai estar ligeiramente já liberada para os seus intestinos. Então, segunda dica, toda vez que você for sentar para comer, coma primeiro os alimentos crus, porque os alimentos crus vão direto para o seu intestino, onde são retirados os nutrientes. Quando você come um alimento cozido, ele vai, ou industrializado, ele fica no estômago retido para ser processado, né? Ali onde o estômago fica jogando ácido clorídrico nesses alimentos não identificados biologicamente, para tentar tirar tudo que ele imaginar que tem patógenos e só libera depois que ele entende que não há mais risco para o intestino. Aí ele desce. Tá certo? Então, vamos embora. Bom, por não saber disso, as pessoas estão comendo tudo misturado, combinação de alimento errada, né? Escova os dentes, come com os alimentos cozidos primeiro, depois come o alimento cru, termina de almoçar com uma banana, come uma manga, come uma maçã, e aquilo vai panzinando, vai formando gases, o cara começa a rotar, né? Soltando gases por cima, por baixo, tudo quanto é lado, e aí vai começando a formar, a ferir, a ocasionar pequenas alterações nas paredes do seu estômago. Uma das coisas que mais causa estrago, nós vamos ver aqui, né, são alguns tipos de lazer que as pessoas têm, né? Por exemplo, mascar chiclete, né? Ficar mascando chiclete. Parece bonito, mas ele está acabando com o estômago, né? Uma balinha, bota a bala e fica... Está acabando com o estômago, certo? São coisas que inventaram, quem inventou isso só quer ganhar dinheiro, não entende nada de saúde orgânica. Perfeito? Então, veja bem, gastrite, né? Gastrite. O IT é inflamação do aparelho gastrointestinal. Inflamação. Então, gastrite é inflamação. E se está tendo inflamação, o que é que está acontecendo? Mau uso do equipamento. Se você está com gastrite, ou você conhece alguém com gastrite, é alguém que não está usando o equipamento adequadamente. Tá certo? É como se tivesse um carro e não está trocando óleo no tempo certo, os pneus andam baixo, sem ser calibrado, sem água no radiador. Esse carro vai fundir o motor. Tá certo? É uma pessoa que está com o estômago ruim, é porque está usando mal o equipamento, porque ela não sabe, não foi ensinada, ela está fazendo tudo errado, sem saber que está fazendo tudo errado. Tá certo? Então, é mau uso, usar de modo inadequado, né? Então, é abusar do estômago, certas coisas que as pessoas fazem. Certo? Então, a gastrite ela é caracterizada como uma inflamação da mucosa gástrica. O que é a mucosa gástrica? É aquele revestimento,
né, do estômago. É a barreira do muco estomacal, que protege a parede do estômago das agressões dos ácidos produzidos pelo próprio estômago para ajudar na digestão. O ácido é uma proteção, tá? É uma proteção do que está descendo. É porque o estômago sabe que o camarada não tem eira nem beira e vai botar para baixo o que vier. Então, o estômago já tem lá a sua arma, que é o ácido clorídrico, que se você pegar uma gota desse ácido e colocar numa folha de zinco, ela fura a folha de zinco. E só não perfura o estômago, porque o estômago produz, né, esse revestimento, né, orgânico que protege, né? E aí, o enfraquecimento desta barreira permite que os sucos digestivos vá danificando, inflame o revestimento interno do estômago, causando a gastrite. Começa aquela queimaçãozinha, né, e vai devagarzinho, o cara toma ali um sorrisal e tal, né, vai tomando esses paliativos e não sabe que é ele que está. Depois ele pega, bota um chiclete na boca, daqui a pouco ele está chupando uma bala, daqui a pouco ele toma um café e por aí vai. E vai danificando cada vez mais, vai danificando cada vez mais, né? Quais são as outras causas da gastrite, né? As causas, na maioria das vezes, é mau uso, né? Outras vezes são certos medicamentos com seus efeitos colaterais que vão agredindo a mucosa, né? Tem remédios, drogas químicas que são terríveis para o estômago, tá? Excesso de gorduras de origem animal, né? O camarada come alimento de origem animal a semana toda, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, né? Fritura, isso vai causando danos levemente, né? Vai juntando a fatura. Refrigerantes, né? Açúcar branco, café, tem gente que toma café e repete o dia todo tomando cafezinho, principalmente quem trabalha em banco, né? Gosta de um café danado. É problema no estômago. Alimentos muito quentes, né? O camarada joga na boca e joga para dentro, porque não aguenta nem ficar na língua, ele já desce para baixo, o alimento desce queimando o esôfago, terrível, né? Então, alimentos e bebidas muito geladas, né? Aquela geladinha, né, que o pessoal gosta de tomar e tal, danificando o seu estômago, tá certo? Água gelada, eita, tem que tomar água gelada que chega a doer a cabeça. Ah? E isso vai acabando com o seu estômago. Sabe por quê? Porque o nosso corpo ele foi projetado para funcionar com 36 graus. Quando você quebra essa medida de temperatura, você causa dano. Então, imagine você de costa, conversando, bem animado, e alguém chega com um copo de água gelada ou alguma coisa gelada e tchá nas tuas costas. O que é que tu faz? Dá um pulo, né? Igual um gato quando vê um Rottweiler. Pula longe, né? Porque é um susto. A mesma coisa você está fazendo com o seu estômago. Quando você joga algo gelado, o que é que o estômago faz? Opa, tem que elevar a temperatura, gente. E aí começa a produzir ácido clorídrico. E o excesso de ácido clorídrico, sem alimento, sem massa, aquilo vai aos pouquinhos, vai ferindo, né? A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e a terceira tchan, 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 vai ferindo, vai queimando, daqui a pouco você está ruim do estômago, e lá vai fazer endoscopia, lá vai fazer bem muita coisa. A água com cloro também, porque o cloro é corrosivo, né? Chicletes, né? Quem gosta de chiclete aí? Então, aquele chicletinho está causando danos no seu aparelho digestivo, certo? Balas, doces, porque só vai líquido. E chiclete, balas, essas coisas que descem, elas são antinaturais. E o que é antinatural, o nosso estômago não reconhece. Não tem identidade biológica. E como não tem identidade biológica, aquilo vai produzir ácido clorídrico para combater. Agora, tu imagina, só está descendo saliva, e ácido clorídrico em cima daquilo. Meu amigo, pode pegar a faturazinha que você vai ter lá na frente uma gastritezinha. Quais são os principais sintomas da gastrite? Olha só, existem os sintomas, né? Dor abdominal forte, né? Que piora ao comer ou ao beber, né? Dor na boca do estômago, né? Aquela queimação, aquela dor,
distensão abdominal, estufamento, né? E muitas vezes tem até sangramento, né? Que pode causar saída de sangue nas fezes, e a pessoa pensa até que é do intestino, que está com problema no intestino. Muitas vezes pode ser de um estômago sofrido, de um estômago que está pedindo socorro. Tá? Bom, quais são os tipos, né, de gastrite? Né? Nós temos a aguda, né? Nós temos a nervosa, nós temos a crônica, a enantematosa e nós temos a eosinofílica. Vamos ver, né? A aguda é aquela que é causada pela presença do Helicobacter pylori, conhecida como H. pylori, né? Muita gente conhece ela, né? E os principais sintomas: dor, queimação, náuseas, vômito e mal-estar. A nervosa, ela surge em situações de estresse, de irritabilidade, medo e ansiedade. Olha, as mulheres sofrem muito com isso, porque as mulheres são muito mais sensíveis, entendeu? Mas tudo isso, todas elas aí, a causa é praticamente uma só, tá? É uma só. Só que cada uma toma proporções diferentes, né? A crônica, por exemplo, já vem muito tempo, né? Você está com ela, cuidando já há muito tempo, já é sua amiga, é uma gastrite amiga, parceira, né? E tanto tempo que você vem cuidando dela, tá certo? A enatematosa ocorre quando há inflamação em uma camada mais profunda da parede do estômago, uma região do estômago, né? E pode surgir por conta de quê? Infecções por bactérias, doenças autoimunes, alcoolismo, uso frequente de medicamentos, aspirinas ou anti-inflamatórios, né? E os sintomas são os mesmos: gases, arroto, né? Bom, se você anda arrotando, soltando gases, né, frequentes, né, tendo mal-estar, embrulhando o estômago, vômitos, é bom você cuidar disso aí, tá certo? E a eosinofílica é devido ao aumento das células imunes no estômago, que provocam uma inflamação na região. Ou seja, ela é mais comum em pessoas com histórico de alergias, né? Pessoas que têm alergias, por exemplo, tem pessoas que têm alergias à proteína do leite, mas insiste a tomar leite, né? E isso, né, o sistema nosso de defesa, o sistema orgânico, vai para a luta, vai para a guerra. E, às vezes, essa guerra termina causando problemas, tá certo? Nós temos que ter muito cuidado com esse equipamento, porque cada vez, principalmente essas duradouras, né? Tem gente que vai e não se cuida, continua errando, né? Continua, procure, gente, um terapeuta, procure um médico, um terapeuta, para que você não pense que você vai cuidar disso tomando remédio, não. Isso é um ledo engano, tá? Porque o remédio apenas remedia, depois volta, remedia, depois volta. Você tem que combater a causa. Se você combate a causa, você elimina o efeito. Se você não fizer isso, essa gastrite pode se transformar numa úlcera. E da úlcera para um câncer no estômago, é um pulo. Ok? Agora veio o que todo mundo está esperando, né? Tá bom, eu tenho gastrite, um fogo terrível dentro do estômago, né? Aquela queimação que a pessoa fica sem saber o que fazer. Como é que eu vou me livrar deste mal? O que é que eu tenho que fazer? Preste atenção. A dica para você levar para as pessoas que estão sofrendo, tá? E como é que você faz? Bom, primeira coisa, certo? Primeira coisa, eu já dei a dica lá adiante. Toda vez que você for se alimentar, aprenda. Não coma os alimentos crus junto com os alimentos cozidos. Por quê? Porque você vai causar gases, você vai causar fermentações, tá certo? Porque esses alimentos não se combinam, são diferentes. Os alimentos crus, primeiro, eu costumo dizer aqui para as pessoas que nós atendemos, primeiro Deus, porque todos os alimentos crus, né, foram feitos por Deus, né, o Criador de todas as coisas. Ele criou primeiro os alimentos, depois foi que ele criou o ser humano. Deus criou uma mão, mas Deus não inventou o fogão, certo? Fogão é invenção humana.
Então, os alimentos cozidos, industrializados, sempre depois. Vai tomar o café da manhã? Primeiro as frutas. Vai almoçar? Primeiro a salada. E à noite? Primeiro os alimentos crus. Tá? Com isso, você vai ter uma digestão, vai melhorar o seu processo digestivo, né? E você vai começar a sorrir, porque o seu estômago vai ficar tão feliz, né, que ele vai se regenerar numa velocidade muito grande. Primeiro ponto é esse. Aprenda, alimento cru primeiro, alimentos cozidos industrializados depois. Vocês lembram daquela bananinha depois do almoço? Não serve para nada. Aquela bananinha que deveria estar nos meus intestinos em 10 minutos, só vai descer depois de 3, 4 horas. Já era. Fermentou. Gases. E, às vezes, gases violentos, né? Arrotos. Então, a gente tem que ver isso aí. E na causa, vamos evitar o que causa gastrite? Olha só, café, principalmente com o estômago vazio, né? Aquele cafezinho, né? Com o estômago vazio, açúcar branco, açúcar refinado, né? Tem nos refrigerantes, em algumas bebidas, né? As carnes em excesso, diariamente, processo digestivo, principalmente quem tem o tipo sanguíneo A, tá? Diminua a carne, meu filho, vá diminuindo, tá? Coma mais fruta, uma vez por semana está muito bom para você. Temperos fortes, tem gente que gosta do tempero forte, pimenta, né, para pegar fogo. Então, isso aí tudo vai danificando o seu aparelho digestivo. Fumo, fritura, gordura, leite animal. Leite, gente, olha, leite é terrível. Leite, ele alivia, mas depois ele cobra, depois ele vem com toda a gás. Ou seja, é um balde furado. Você já encheu um balde furado? É a mesma coisa a pessoa que tem gastrite e toma leite. Leite é ácido, leite é inflamatório, entendeu? E quanto mais acidez, mais problemas para o seu organismo, tá certo? Alimentos muito quentes. Já viu gente comendo alimento quente? Não coma, não. Coma morninho, tá? Bebida gelada, água gelada, refrigerante gelado ou não. Refrigerante de nenhuma qualidade, né? Nenhum deles presta. Drogas químicas que agridem as paredes estomacais. Nós vamos ver algumas delas aqui. Chicletes e bala de mascar. Desculpe a repetição, mas eu tive que falar. Analgésico. Estou com o estômago queimando, aí vai para o analgésico. Está com dor de cabeça, dor menstrual, dor nas costas, aí toma um analgésico. Ao invés de melhorar a dor, aparece mais uma, a dor de estômago, né? Olha ele aí, o campeão. Paracetamol. Detona seu fígado, detona seu estômago. Certo? É o preço. Anti-inflamatórios. Costumam ser os campeões em danos do estômago, porque eles impedem a produção de hormônios que atuam na redução da acidez. E com isso, os sintomas podem ir desde uma gastrite leve até uma úlcera aguda. E aí, você está tomando um anti-inflamatório? Cuidado, seu estômago pode estar pedindo socorro. Tá? E os antibióticos, conhece esses? Todo mundo sabe que eles são contrários à vida, né? Anti, contra, bio, vida. São contrários à vida. Tá? Eles agridem a mucosa do intestino, em muitos casos. Quando a pessoa toma antibiótico, tem que ser uma coisa rápida, não pode, né? Não pode ficar dependendo disso, tomando isso, né? Porque ele realmente eles destroem o bom e o ruim, tudo junto. É uma quimioterapia, né? É o mesmo processo. Então, esses três aí, analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos, sinto te dizer, não vai curar a tua gastrite, certo? O que vai curar a tua gastrite é evitar aquilo que eu comentei, né? Então, diga adeus à gastrite. A receita vem agora, né? Primeira delas, o poder curativo das águas. Ô, bênção, é água, viu? Então, você sabia que a água tem um potencial de cura extraordinário?
Qual é a importância da água para o nosso organismo? Olha lá, doutor Laí Ribeiro. Esse cara tem um conhecimento muito bom. E ele disse, água determina doença. Água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, ela restabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio. Que coisa, né? Mas será que é qualquer água? Não. E quais são os benefícios de beber água com estômago vazio? Acho que é a terceira dica. Você quer se curar da gastrite, querido? Beba água com estômago vazio. Por quê? Porque ela vai reduzir a acidez estomacal, ela vai diminuir o seu apetite, ela vai hidratar todos os órgãos vitais, ela vai hidratar todo o seu organismo, vai regular a temperatura corporal e vai oxigenar o sangue. Sabe o que é isso? Saúde. Mas como é que eu faço isso? Eu tomo 2 dedinhos de água quando eu acordo? Meio copo? Não. Você vai, ao acordar, você vai ingerir 600 ml de água. Mas é essa água mineral? Não, querido. Água mineral é água ácida. pH da água mineral, é difícil você achar uma água mineral que tem um pH acima de 7. Entendeu? É sempre baixo. E água com pH baixo acidifica seu organismo. Eu tenho que tomar uma água tratada magneticamente, uma água viva. Certo? Isso é que vai trazer vida para o seu organismo. Não adianta você tomar água de uma lagoa. Você tem que tomar água do rio. Mas eu posso ter um rio dentro de casa? Surpresa. No final, eu vou te explicar como você pode ter um rio dentro da sua casa. Fica aí, não sai. Tá certo? Bom, por que a água? Qual é a função da água? Olha só. A água é tudo na vida do ser humano. Sem água não tem vida, não existe vida no planeta. Tá certo? Ela é o solvente universal. Permite com que ocorram as reações químicas do nosso corpo. Ela ativa as enzimas, né? As enzimas é que fazem com que o nosso corpo adquira vida, né? Meio de transporte, a substância se distribui pelo interior da célula. Uma célula hidratada, com a água tratada magneticamente, você não tem ideia do que acontece numa célula com a água viva. Tá? Proteção térmica. A presença de água no nosso corpo, ela equilibra as funções do nosso corpo. Os 36 graus, qual nós precisamos. Um corpo desidratado é um corpo com temperaturas alteradas. E temperatura alterada no corpo significa doença ou enfermidade. Então, é um lubrificante universal. Sem comida, você vive 70 dias, sem comer nada, você vive 70 dias. Mas sem água, tu não consegue sobreviver 7 dias, não passa de 10. Olha a importância da água para a vida do nosso corpo, né? Você sabe qual é a quantidade de água que você deve beber ao dia? Tem gente que diz assim, não, eu bebo água, bebo muita água, eu tomo 4 copos todo dia. Tem gente, não, eu só bebo quando eu lembro. Outro, eu só bebo quando tenho sede. E outro, não, eu tomo 30 copos de água todo dia. Você tem que saber qual é a quantidade exata que seu corpo precisa. Ora, se o teu tanque de combustível do teu carro é 50 litros, você não vai botar 60 litros, não vai caber, né? Então, olha só, você tem que hidratar na medida certa, porque até o que é bom em excesso te prejudica. Você pode estar bebendo água demais e você pode estar bebendo água de menos. Mas, Cleuber, qual é a quantidade de água que eu preciso saber? Vamos lá. Você vai pegar e fazer um cálculo. Você pega o seu peso e multiplica por 35. E aí, você vai saber, né, qual é a quantidade de água que o seu corpo precisa. É 35 ml por quilo
por quilo de peso. Cada 1 quilo do teu corpo precisa de 35 ml. Então, aí você vai saber a sua quantidade exata. E sabendo disso, você já começa todas as manhãs enchendo o tanque. Tá? Pensou? Se nós pudéssemos todas as manhãs chegar no posto e dizer assim, aí o frentista chega e diz, e aí, doutor, como é que vai ali? Enche. O carro fica, menina, numa velocidade, numa potência. O corpo nosso também é o mesmo jeito, entende? A gente abasteceu 600 ml, não precisa tomar um atrás do outro, não. Você tem meia hora para fazer isso, tá? Toma um copo de 200, depois toma outro, tá? Demora mais um tempo, toma outro. Pode tomar 2 de 300, tá certo? Cada um faz do seu jeito, mas não vira de vez assim, não. Porque senão o efeito não vai ser o mesmo. Tem que ser devagar, tem que ser com cadência, certo? O primeiro copo, coloca na boca e faz um bochecho, porque a água já começa a ser absorvida pelas mucosas, não é só lá embaixo, não. As mucosas já absorvem essa água. E o segredinho, vai o segredo para vocês. A noite não foi feita para beber água, para encher a pança, para dormir. Não foi. A noite foi projetada para dormir. Dormir, ó, sonhar. Não foi feita para fazer isso. Por isso que a gente sempre indica para as pessoas, pela manhã, coma como um rei. Meio-dia, coma como um príncipe. E à noite, como um mendigo ou uma mendiga. Ou seja, bem pouquinho, não precisa comer muito. E, principalmente, alimentos crus à noite, que a digestão é rápida. Se a digestão é rápida, quando você for dormir, você vai dormir rápido. E aí, à noite, acontece o quê? A autofagia. O seu corpo vai fazer uma restauração. Certo? Então, o horário de beber água, meus amigos, contra tudo e contra todos, é de 5 da manhã até, no máximo, às 20 horas. Se você toma água depois das 20 horas, quando for de madrugada, você vai acordar para ir no banheiro. Porque a bexiga vai dizer, opa, bora. Acorda que eu estou cheio aqui, bora lá. E você acorda, vai no banheiro. E para completar, você faz o xixi e bebe água. Aí você volta para dormir. A bexiga enche de novo. Aí depois, opa, acorda, vamos lá. Aí tu fica acordando a noite toda. Sabe o que é que acontece? No outro dia você acorda cansado, sem energia, sem disposição. Porque você não soube o objetivo da noite. É dormir. Entendeu? É dormir no escuro. Tá certo? Não vai dormir com a televisão no quarto, tira a televisão do quarto. Tem que dormir no escuro. Senão a pineal vai dizer, não vou botar hormônio nesse cara não, porque ele está com a televisão ligada. Ele está fazendo claridade, eu gosto do escuro. Deus colocou essas 3 glândulas, a pineal, a pituitária e o hipotálamo, para trabalhar à noite, no escuro. Se tiver claro, nada. Vai acordar cansado. Produção de hormônio 0. Restauração 0. Idade biológica. O cara tem 40 anos de idade cronológica e de idade de conservação. Tem 40 anos, está com 80, 70 anos. Por quê? Porque não está sabendo conviver com a natureza. Tá certo? Vamos seguir. E para quem quer se recuperar da gastrite em 15 dias, o que é que tem que fazer? Tem que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Beber água em jejum, né? Só um minuto. Beber água em jejum, né? Beber água, tomar em jejum, né? Um suco de dente de leão com água, fica bem claro, né, que tudo que é água aqui
água tratada magneticamente pelo siloximol. Você pode usar suco de couve diariamente, né? Purê de batatas é excelente para quem tem problemas de gastrite, né? O suco de batatinha crua, né? Com uma folha de couve e o suco de um limão é fantástico, né? Para amenizar as dores, né? da gastrite, né? Coalhada ou iogurte natural também é bom, mas comedido, né? Mamão, porque vai ajudar no processo digestivo, castanhas, cenoura crua ralada, todos os dias, ó, você com a cenourinha ralada. E, para fechar, com chave de ouro, cataplasma de argila com cipó mil homens, né? Feita o chá do cipó mil homens com água tratada magneticamente, e você vai fazer uma massa e vai cobrir seu estômago 1 centímetro de argila, e você pode dormir com ele, faz uma faixa e durma. 15 dias. Tá? Adeus, gastrite. Se você fizer com essas informações que a gente passou aí, você será curado da gastrite. Vejam bem, alimentação adequada, água adequada, tá certo? E alguns procedimentos que você tem que deixar de fazer, né? E, principalmente, combater a prisão de ventre. Porque se você estiver na prisão de ventre, você vai sobrecarregar o seu sistema digestivo, né? Entendendo sempre o seguinte, que o horário ideal para esvaziar o tubo digestivo é de 5 a 7 da manhã. Se você não está esvaziando o seu tubo digestivo às 5 a 7 da manhã, o que é que vai acontecer? O seu intestino está com o seu horário biológico, né, errado. Vá, force, fique. E outra coisa, né? Use o banquinho, né? Você sabe que o ser humano foi projetado para fazer suas necessidades fisiológicas de cócoras. Não foi sentado. Não foi sentado. Quem projetou o vaso sanitário para o camarada fazer sentado não entende nada de fisiologia. Nada. Tá? E tem muita gente fazendo sentado e está destruindo o seu equipamento. Compre um banquinho de cócoras, faça para 30 centímetros, eleve as suas pernas para simular que você está de cócoras. O seu corpo tem que ficar 45 graus. Sabe por quê? Porque o nosso intestino ele tem uma posição adequada para esvaziar, certo? E aí o sigmoide tem que ficar na posição correta. E ele só fica na posição correta se você estiver de cócoras. Ok? Vamos em frente. Todas as enfermidades, nós sabemos, elas estão concentradas na acidez do seu organismo. Quem tem gastrite está com o corpo ácido. E se está com o corpo ácido, está desenvolvendo, não é só a gastrite, não. A gastrite está levando, é só um processo. Em breve você terá outras e outras enfermidades. Então, nós somos alcalinos e precisamos nos tornar e permanecer alcalinos. Como é que eu faço isso, Cleuber? Ter uma vida mais natural. Eu já dei umas dicas lá atrás, né? Os alimentos crus primeiro, quando você acordar, tomar água tratada magneticamente, 600 ml, tá certo? Fazer o processo noturno, menos alimentos cozidos, entende? Com isso, você vai ficar no peso adequado, não vai ficar com excesso de peso, porque tem gente que está com excesso de peso. Meu querido, se você não entrar, a sua estrutura foi projetada, né? Se você tem 1,70 m, a sua estrutura foi projetada para um máximo de 72 quilos. Como é que você está com 110? Aí você quer ter um estômago saudável? É meio difícil, né? Você vai ter que perder peso, porque sua estrutura está toda comprometida, né? Você faz uma casa primeiro para térreo, e você quer construir 3 andares em cima, vai chegar uma hora que vai, né? Aquela casa não vai aguentar, né? Então, se você quer ter mais enfermidade,
compre mais alimentos industriais, muito pacote, caixa, lata. Vai no supermercado, aquelas caixonas, lata, à vontade. Aí você vai ficar com o corpo ácido, né? E sobre a acidez, esse cidadão que já é bastante conhecido no nosso meio, né, o doutor Otto, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1931, quando ele disse e descobriu como que os tumores se desenvolvem nas pessoas, né? Que é através de quê? Através da acidez do sangue, que ele chama-se de acidose, e da falta de oxigênio, que é a hipóxia. Uma coisa leva a outra, né? A acidez leva à hipóxia. E se seu corpo está ácido e está faltando oxigênio, as enfermidades vão tomar conta de você. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os tecidos saudáveis, eles são tecidos alcalinos. E quem alimenta esses tecidos? O nosso sangue. Ok? Então, se você tem 75% do nosso corpo é água. Se a água que tem em todo o nosso corpo é uma água alcalina e uma água viva, você vai ter saúde. Mas se é uma água contaminada, com cloro, com flúor, baixa alcalinidade, né? Aí não tem outra, meu amigo. Vai ter problema. Sabe por quê? Porque todos os órgãos nossos, eles só funcionam com água. E parte deles é água. O pulmão é 86%, o coração é 75%, os rins 83%, né? O estômago deve estar na faixa aí de 70%, 75%, os músculos 75%, o sangue é 81% de água, o plasma é 91% de água. Então, a água é muito importante na nossa vida. Então, se você quer ter saúde, se você quer se livrar da gastrite, tá? Procure ver qual é a água que você está tomando. O ingrediente número 1 é a água. O ingrediente número 2 são os alimentos que você tem que evitar e os alimentos que você tem que colocar de forma sábia dentro do seu corpo. Tá certo? Mas como é que eu posso tomar uma água viva? Existe uma tecnologia que chama-se tecnologia do silocimol, né? Essa tecnologia pode transformar a água que você tem na sua casa, dentro de uma caixa, num rio, numa água em movimento. Olha que coisa maravilhosa. Fizeram um equipamento que faz com que a água que está dentro da minha caixa, dentro do meu filtro, que é uma água morta, se torne, se transforme numa água viva. Porque a energia magnética faz isso. E um aviso, o silocimol é apenas um magnetizador de água, viu, gente? Não é remédio, não. Não é comprimido. Por favor, não vá tomar, nem ficar chupando o silocimol, que ele não vai curar. Ele é apenas um magnetizador. E ele vai fazer o quê? Ele vai, através da sua energia magnética, 3.800 Gauss, fazer com que as moléculas da água fiquem em movimento. Sabe por quê? Porque a água que foi projetada, a água, ela foi projetada para estar em movimento. Então, a água do rio é uma água viva, por isso que dá peixe. Tá certo? A água do mar é uma água viva, está em movimento. Agora, a água da lagoa não tem movimento. Não tem ser vivo. Só tem bicho ruim lá. Bicho ácido. Tá certo? O tanque que tem na sua casa, a água está morta. Não tem movimento. Tá certo? A água que está no seu filtro é morta. A água que está na sua garrafinha é morta. Agora, se você usa essa tecnologia, você vai fazer, através da energia magnética, com que as moléculas dessa água fiquem em movimento. Não vai haver aglomeração. Tá certo? E você pode ter na sua casa também equipamentos que podem melhorar a qualidade desta água, que são as estações de tratamento de água. Né? Nós temos o top 4, que o fornecimento de água para ele é automático. Nós temos o top 3 mega, que você tem que colocar, é manual, você tem que ficar enchendo ele vai para mais ou menos 15 litros. E tem o top 3 mini,
que é um filtrozinho menor que pega até 6 litros de água, mas você tem que colocar água nele. Então, a tecnologia adequada ao bolso de cada um e às necessidades de cada um. Se você não tem nenhum desses na sua casa, eu sinto lhe dizer que você não está cuidando da água que você bebe, nem da água que a sua família está tomando. É por isso que muita gente está doente e muitos estão dormindo cedo, porque a água é vida, é o ingrediente mais saudável do planeta e tem que estar na sua casa. Só que quando você tira ela do rio e coloca dentro da sua casa, ela morreu. As moléculas vão se aglomerando. E para desaglomerar, você tem que usar o quê? Você tem que usar a tecnologia. Essa tecnologia já tem catalogada, para você saber, que já beneficiou e restaurou pessoas com mais de 140 enfermidades, tomando água de uma forma adequada. Não é quando quer nem quando sente sede, é de uma forma adequada, é o protocolo da água. Tá certo? Olha só, uma água sem tratamento magnético, ela é dura, pesada. Olha, meus amigos, a semana passada eu fui em determinado local e me deu sede. Eu não levei minha garrafinha, foi uma falha. Eu tomei a água, mas na hora que eu tomei a água, o meu estômago disse: o que é isso, Cleo? Que líquido é esse? Eu senti na hora um queimor no estômago tão grande que eu digo, me arrependi de ter tomado aquela água. Tá certo? Porque eu imagino como não está a vida daquelas pessoas tomando aquela água. Então, há uma água cheia de crustas, uma água pesada, sem vida. Tá certo? Então, nós precisamos dessa tecnologia. As pessoas precisam conhecer isso. Tá certo? Não é uma garrafada, não foi feito no quintal, foi feito estudos científicos para se chegar a isso, né? E as comprovações científicas estão aí. Então, o uso de uma água supermagnetizada pelo silocimol, ela é imprescindível na sua casa. Eu uso isso há mais de 9 anos. Há 9 anos que ninguém da minha família, creiam nisso, compra um comprimido numa farmácia. Ninguém. Porque é a água viva que está no nosso corpo. Então, olha só, prevenção do envelhecimento precoce. Excesso de radicais livres são neutralizados, né? Os radicais livres é que fazem com que a gente envelheça. Prevenção do câncer. Por quê? Porque reduz a hipóxia e a acidez. Como é que ela faz isso? Aumenta o teor de oxigênio no sangue, porque a água que está descendo é uma água que vai gerar oxigênio, é uma água que está em movimento. A alcalinização do sangue, né? Prevenção da osteoporose. Por quê que aumenta a densidade mineral óssea? Olha o segredo. Por quê? Porque quem tem osteoporose é porque está com o corpo ácido. E se você está com o corpo ácido, o seu corpo vai retirar o cálcio dos seus ossos para manter o seu corpo alcalino, para você não morrer. E quando você toma água tratada magneticamente, uma água viva, né, o seu corpo se alcaliniza, e como ele se alcaliniza, ele para de perder cálcio e começa a aumentar a densidade mineral óssea. É isso que acontece no nosso corpo. Prevenção de doenças cardíacas, redução dos níveis de triglicerídeos, redução dos níveis de colesterol, redução dos níveis de glicose, redução dos níveis de gordura subcutânea. A água viva, meus filhos, é uma bênção. E tudo isso é uma tecnologia que não é só reconhecida aqui no Brasil, ela é reconhecida internacionalmente. Tudo comprovado, tá certo? Então, beba água magnetizada, que aí você começa o processo de alcalinização do seu corpo, de oxigenação dos seus órgãos, dos seus tecidos, uma hidratação completa. O seu estômago vai começar a funcionar melhor, tá certo? Com aquelas dicas que eu dei de alimentação, vai melhorar muito mais ainda. Então, ó, a gente já viu, redução dos excessos de radicais livres, você vai se rejuvenescer, vai demorar a ficar velho. Maior poder de hidratação celular, né? Ou seja,
você não vai ficar doente facilmente, né? Promove a limpeza da célula, diminui a acidez do sangue, oxigena melhor o sangue. Nós já vimos isso, né? Por quê? Porque o corpo humano é uma máquina milagrosa de autocura. Mas esse sistema de autocura, eles requerem o quê? Uma dieta rica em nutrientes. E qual é o maior nutriente da Terra? Qual é? Qual é? Eu quero que vocês digam aí, qual é o maior nutriente da Terra? Água alcalina, viva, água do rio, né, em movimento. E os alimentos naturais, que vêm da terra. Esses são os nutrientes. Não é o que vem do pacote, das caixas. Não é. É o que vem da natureza, que nós extraímos da terra. Tá certo? Então, é isso. Nós precisamos fazer uma mudança nos nossos hábitos. Quer curar a sua gastrite? Mude. Se você não mudar, você não vai ficar bom. Se você está pensando que aquele comprimidinho que você toma, tá certo? Né, o paracetamol ou outros qualquer que você está usando, né, pensando que vai... Não, porque é você que está causando a gastrite. É você que é o causador. Entendeu? Ela não veio pelos ares, apareceu de repente. Não, não, não. É você que está causando isso, porque, infelizmente, não te ensinaram isso. E você hoje tem a oportunidade de conhecer a verdade. Porque quem conhece a verdade se liberta de todos os males. Certo? Agradeço e me coloco à disposição, né? E é isso, Orlando. Esse é o fim da gastrite. Né? Água tratada magneticamente, de forma adequada, um protocolo perfeito, né? Uma alimentação crua primeiro, né? E com isso tudo, você vai tratando melhor o seu processo digestivo. E tratando o seu processo digestivo, os problemas que ocorrem no seu estômago vão se dissipando, vai melhorando, né? Porque tome cuidado, se você está com gastrite, pode estar ocorrendo no seu corpo, já gerando enfermidades, talvez piores do que a gastrite, né? Porque a nossa vida está concentrada nos nossos intestinos, certo? Os nossos intestinos é que dão a direção de quanto tempo eu e você vamos viver. Intestino bom, vida longa. Intestino ruim, vida curta. Tá? E o intestino não é só o estômago, não é só o intestino grosso, não é só o intestino delgado, não é só o esôfago. Ele vai da boca até o ânus. E você tem que saber como é feito esse processo para você poder administrar melhor aquilo que você está colocando para dentro de você. Maravilha, né, pessoal? Nós só temos que agradecer aqui ao Dr. Kleuber. O seu Francisco está ali aplaudindo, e eu faço a mesma coisa, Kleuber. Todos nós queremos aplaudir essa brilhante explanação. Entendemos, talvez, de uma forma como nunca antes, né? Como se combater a gastrite de uma forma muito simples. Generosamente também forneceu ali uma receitazinha, né? Então, muito obrigado ao Dr. Kleuber. O Dr. Kleuber volta já já com suas palavras concludentes, mas nesse momento, nós vamos mostrar aqui para vocês um resultado de uma pessoa que resolveu os problemas intestinais dela, inclusive a gastrite, utilizando apenas a água tratada magneticamente pelo xilocimol. Preste atenção. Oi, meu nome é Natália, eu sou médica veterinária e eu tô passando aqui para contar uma coisa que aconteceu comigo e eu tenho que compartilhar isso. Eu sofro de ansiedade, e a ansiedade ela traz junto muitos problemas físicos, né? A gastrite, esofagite, bruxismo, insônia. Então, por causa disso, eu passei a tomar pantoprazol quase que diariamente para conseguir me alimentar e tudo mais. E um amigo meu, o Maninho, que é o Ivanir Bevilacqua, no caso, ele
trouxe para mim um produto para pôr na água que transforma a água numa água mais saudável, para eu tentar parar de tomar remédio. Eu não acreditava muito, eu pensei, nós, cientistas da vida, gostamos do remédio, né? Eu falei, não custa tentar, apenas é uma água. E passei a tomar diariamente em jejum, cozinhar meus alimentos com essa água. E tô sempre com a minha garrafinha com o produto aqui dentro, né? Todo dia tomando só dessa água. Faz 3 meses que eu tô tomando e há 2 meses já eu simplesmente não tomo mais remédio. Então eu acho que a minha vida tá muito melhor apenas tomando uma água melhor. Então é isso, gente. Meu depoimento é esse sobre a minha saúde, que melhorou muito devido a essa água. E eu agradeço imensamente esse meu amigo por ter me surgido com esse produto, a Timol. Até mais. Fantástico, né, pessoal? Fantástico, né, Cleo? Você vê que a gastrite dela estava relacionada à ansiedade, e aí veio outros problemas, ela comenta inclusive do bruxismo, né? Mas devolveu a qualidade de vida e sem a necessidade de tomar mais um medicamento para a gastrite. Forma simples, natural, mas como o Kleber bem colocou, uma tecnologia com comprovação científica. Então, o que é que nós recomendamos a você que está aqui pela primeira vez? Converse com a pessoa que te fez o convite, que te mandou o link. Ela está apta para te fornecer um programa de acompanhamento, a tirar suas dúvidas, mas como sempre dizemos, não abra mão de você e sua família usufruírem desses benefícios, dessa tecnologia. Os resultados são incríveis, são milhares de depoimentos que comprovam isso. E o Dr. Kleber está aqui, colocando o nome dele, a assinatura dele, e ele não faria isso se não fosse bom e não tivesse comprovação científica. E esse é um ponto importante. Comprovação científica, ok? E essa tecnologia tem. Então, vai ajudar não só nos aspectos da gastrite, né? Mas como o Kleber bem colocou, funciona como um alcalinizante. E aí você previne e reduz diversas enfermidades, colocando ali o seu corpo no equilíbrio, num processo que vai devolver a saúde, o restabelecimento da saúde, ok? Bom, pessoal, agora vamos ouvir as palavras finais, concludentes, do Dr. Kleber. Creio que todos vocês tiraram muito proveito de tudo que foi aqui apresentado. Dr. Kleber, suas palavras finais, suas palavras de encerramento dessa brilhante apresentação. Perfeito. Eu queria agradecer a todos que permaneceram até o final, né? E dizer que, para mim, me sinto feliz em poder ajudar as pessoas, né? Porque eu também tive um tempo que eu não sabia nada disso, e eu pesava quase 100 quilos, né? Eu achava que eu era forte, né? Mas eu só vivia doente. E depois que eu aprendi a verdade, né? Comecei a mudar o meu estilo de vida de uma forma simples, e simplesmente todas as enfermidades foram embora. O nosso corpo foi projetado para se curar, né? O nosso corpo tem uma dinâmica conectado com a natureza, né? Nós estamos tão conectados com a Terra que vocês não têm ideia, né? As pessoas hoje não sabem como o corpo funciona durante o dia, como o corpo funciona durante a noite, como devemos nos alimentar adequadamente. Então, a gente vai fazendo, porque há um interesse de que nós não sejamos longevos, né? Porque se todos nós aqui fôssemos viver 120 anos, a Previdência provavelmente ia chiar, né? Então, quanto mais o povo souber, melhor. Então, quanto mais nós soubermos, cada um tem que fazer a sua parte, aprender a se cuidar. E para aprender a se cuidar, você tem que aprender, primeira coisa, a beber água, né? Nós aprendemos a beber água só quando tem sede. Não, você tem que beber água todos os dias de uma forma correta. E a forma correta já foi provado cientificamente que é desta forma. E não é só a gastrite que desaparece, não. Nós temos
vários depoimentos de pessoas que estavam acumuladas de enfermidade. Eu recebo pessoas aqui que botam aqui em cima da mesa mais de 10, 15 tipos de remédios diferentes. Entendeu? Cada um é com uma coisa. Então, isso vai gerando transtorno no nosso organismo. Porque tudo que é sintético é uma guerra que tem dentro do nosso corpo. E tudo que é natural, a paz no nosso corpo. Então, precisamos aprender a cuidar melhor do nosso corpo. Para encerrar, eu vou ser só um versículo bíblico aqui para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Está lá em Êxodo 15, 26. O Senhor disse assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre o pessoal que não acredita em mim. Tá certo? Porque eu sou o Senhor que te sabe. Então, se eu sei que eu fui criado, eu fui projetado, e que antes de eu ser criado já havia os alimentos pré-determinados para mim, eu só preciso me aproximar deles. Eu costumo dizer, Deus criou uma mão, mas não inventou o fogão. Cuidado com o fogão. Cuidado com o micro-ondas. Os alimentos cozidos tiram vida, porque eles eliminam, eles matam a identidade biológica dos alimentos. E os alimentos que vêm da terra, os alimentos crus e a água viva, essa é que dá vida para o nosso organismo. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos. Uma terça-feira